Que honra estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria enorme. A apóstola me fez um convite de estar aqui com as irmãs, ministrando uma palavra agora à tarde. E me senti muito honrado, de verdade. E espero que eu possa, de alguma forma, poder falar da parte de Deus para falar ao seu coração. Obrigado. Sou casado, aleluia. Mas amém, nós estamos muito felizes com essa conferência de mulheres. Para nós foi uma surpresa sobrenatural, né? A quantidade de pessoas. Nós ficamos assim extremamente felizes, né? E eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para a sua vida aqui nesse dia, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Eu gostaria de ler 2 textos da palavra com você. Não sei se pode projetar. Talvez ficaria mais fácil. Primeiro, João capítulo 4. João capítulo 4. Se estiver na projeção. Deu certo? Não deu certo. Mas amém. Enquanto eles projetam, vamos orar, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento que nós estamos juntos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor reserva momentos específicos para falar ao nosso coração, para trazer sobre nós aquilo que é a vontade do Senhor. Nós oramos para que o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar, possa mover os céus aqui e que a nossa vida seja impactada pelo poder da Tua palavra. O Senhor é Deus, o Senhor é Senhor, e nós te agradecemos porque o Teu Espírito, Ele ministra no nosso coração, trazendo vida, graça e revelação da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, João capítulo 4, a palavra do Senhor, ela fala, eu vou contar a história. A palavra do Senhor fala de uma mulher samaritana, que ela estava ali buscando água, num horário que não era comum das mulheres buscarem água naquele momento. A Bíblia diz que ela buscava água mais ou menos ao meio-dia, e era um horário que não era comum para as mulheres buscarem água, porque normalmente elas buscavam bem cedo. E a Bíblia diz no começo do capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Na verdade, a gente vai estudar esse texto e a gente percebe que Jesus passa por Samaria porque Jesus queria encontrar com essa mulher samaritana. Essa mulher não tem um nome. O fato dela não ter um nome só mostra que a realidade dela pode apontar para qualquer mulher, pode apontar para qualquer pessoa que esteja vivendo a característica que aquela mulher estava vivendo. A Bíblia diz que Jesus chega nela e Jesus pede água para ela. Olha, dai-me água. E ela então, a resposta dela, olha, como sendo tu judeu, pede para mim água que sou mulher samaritana. E a Bíblia continua dizendo, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E ainda mais por ela ser mulher, Jesus não deveria estar ali conversando com aquela mulher. A Bíblia diz que então Jesus dá uma resposta para ela. Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem é que te pede água, tu lhe pedirias água e ele te daria a água da vida. E aí ela responde, tu não tens como tirar água do poço. É o Senhor maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e alimentou, né, e saciou a sede, tanto das pessoas como dos animais. E Jesus dá uma resposta para ela muito interessante. Jesus diz assim, olha, se você soubesse quem é que te pede água, tu lhe pedirias água e ele te daria a água da vida. A partir desse momento a Bíblia diz que, então ela fala, então dai-me sempre dessa água para que eu não tenha que vir aqui buscar essa água. E Jesus fala, vai, chama seu marido e vem. E ela então tem uma resposta que é decisiva para o que Jesus queria falar com ela. Ela vira e fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste e esse que você tem agora não é seu marido. Você sabe, quando eu olho esse texto, eu vejo claramente que o contexto dessa mulher, talvez esses 5 maridos, aponte para uma característica na vida de muitas pessoas, não só especificamente a mulher, mas nós estamos falando para a mulher nessa tarde, mas aponta para uma característica muitas vezes na vida das pessoas, e aqui nós estamos falando para a mulher, na vida da mulher, é uma busca insaciável para que talvez os anseios, os desejos do seu coração sejam supridos. Quando ela fala que tinha 5 mulheres, ela está dizendo claramente, eu já tive 5 homens, ela está dizendo claramente, eu já tive 5 maridos, e não sei, talvez eles morreram, a Bíblia não é clara em dizer se eles morreram, se houve uma separação, se houve um divórcio, se houve um problema, se houve uma briga.
a Bíblia não é clara em dizer sobre isso, mas só mostra que o fato dela ter tido esses 5 maridos não fora suficiente para suprir o vazio do seu coração. Ela então vira para Jesus, Jesus vira para ela e fala: bem disseste, porque agora esse homem que você está vivendo com ele agora não é seu marido. Então ela juntou. Na verdade ela nem casou, ela só juntou, porque talvez ela tenha pensado: eu já me decepcionei muito, eu já frustrei muito, eu não quero mais criar expectativas em um relacionamento. E você sabe, talvez a vida, né, nossa, a vida da mulher, né, e volto a dizer, não é só da mulher, é de todo ser humano, nós estamos sempre buscando saciar um vazio que há no nosso coração. E muitas vezes esquecemos quem é que pode trazer, né, o saciar completo do nosso coração, que é a única pessoa que pode fazer isso, que é aquele que diz: olha, se você soubesse quem é que te pede água, tu lhe pedirias água e ele te daria a água da vida, que é Jesus. E você sabe, você está aqui nessa tarde porque houve um dia que Jesus entrou na sua vida. Houve um dia que Jesus, de alguma forma, você abriu o coração, Jesus entrou na sua vida e Ele mostrou para você que Ele é a água da vida, que pode saciar toda a sua sede, toda a sua fome, todas as suas necessidades. Mas muitas vezes a gente olha e a gente pode pensar: por que eu não estou vivendo tudo que Deus planejou para eu viver? Por que talvez eu não sou feliz? Mesmo casada, talvez eu não sou feliz. Ou talvez uma solteira que está prosperando, vivendo grandes coisas, não sou feliz. Ou talvez uma adolescente envolvida com tantas coisas, não sou feliz. Porque muitas vezes a gente pode estar desconectado do padrão correto de verdadeiramente buscar essa felicidade, aonde verdadeiramente existe essa felicidade. Quando a gente olha para a vida da mulher, queridas, a gente vai ver desde lá do começo de tudo, houve uma tentativa do diabo de frustrar a vida da mulher. Quando a gente olha para o Éden, tudo começa ali com um ataque do diabo, né, trazendo dúvidas no coração daquela mulher, para que ela pudesse errar o seu destino. Quando a gente olha para o aspecto de que o homem deveria estar guardando e protegendo a vida daquela mulher, a gente vê uma omissão daquele homem em não guardar sua esposa. Existem muitas mulheres que dizem assim: quando eu chegar lá no céu, eu quero ter uma conversinha séria com Eva. E eu sempre falo, quando chegar lá no céu, eu quero ter uma conversa séria com Adão. Por que ele não guardou sua esposa? Por que ele não protegeu sua casa? Por que ele não foi responsável pela posição que Deus deu a ele? E sabe, quando você olha para isso, você vai ver, queridos, que a mulher, na verdade, mesmo no mundo que nós estamos vivendo, ela é muito atacada. Esses dias que eu estava estudando, você sabe, a maioria dos furacões tem um nome feminino: Katrina, Irma. Eu fiquei pensando, por que dão nome de mulher aos furacões que destrói tudo? Você sabe, isso é uma coisa maligna, isso é uma coisa negativa para desconstruir, né, a imagem da mulher. E esse texto de João 4 mostra ali uma mulher talvez cansada, talvez angustiada, talvez frustrada, decepcionada, vivendo uma vida envergonhada. E eu queria nessa tarde falar sobre uma mulher que mostra claramente que é possível ser mulher e viver uma vida poderosa no Senhor. E essa mulher é Esther. E no livro de Esther a Bíblia fala, os irmãos conhecem a história, eu imagino que a maioria de vocês conhecem. Esther era uma judia, Esther era uma órfã, Esther era uma escrava, Esther era uma mulher que perdeu seus pais, Esther era uma mulher criada pelo seu primo. Esther tinha tudo para verdadeiramente viver uma história de vida completamente destruída, completamente frustrada, completamente cheia de complexos, cheia de medo, de dores, cheia de problemas. Esther, na verdade, não era uma mulher de nobre nascimento. Na verdade, humanamente falando, ela não era uma mulher forte, ela era uma mulher desprezada, ela era uma escrava. Você olha para as características da vida dessa mulher e você percebe que ela, humanamente falando, ela nunca poderia viver aquilo que ela viveu. Mas a irmã sabe, né, existe todo um contexto. Mordecai vai ali, né, traz alguns conselhos para ela. Ela vai diante daquele desfile que tem, ela é escolhida e agora ela vai assumir uma posição no lugar de Vasti, para assumir ali a postura de ser a mulher do rei. E isso é tão interessante porque essa mulher tinha tudo na sua vida dar errado. Talvez seus medos, seus traumas, suas frustrações, suas decepções. Quantas mulheres muitas vezes vêm de um contexto familiar muito negativo, uma mãe que talvez não foi um modelo, um referencial, uma família que não foi referencial,
estruturas que talvez geraram na vida dessa mulher, né, fragilidades. E essa mulher aqui, ela tinha tudo para não dar certo. A vida dela, na verdade, era um decreto para dar errado. Ela tinha tudo para dar errado. Mas a Bíblia fala que ela foi escolhida pelo rei. Quero te dizer uma coisa, né, nessa tarde muito interessante. Talvez você tinha tudo para dar errado, mas você foi escolhida pelo Rei dos Reis. Você foi escolhida pelo Senhor dos Senhores. Você foi escolhida por aquele que um dia viu que valia a pena entregar a sua própria vida na cruz por você. Então não importa o seu passado, não importa os seus medos, não importa as suas dores, não importa os seus traumas, Ele te escolheu. E se o Senhor te escolheu, é porque Deus tem um propósito maior na sua vida, para a glória do Senhor. Mas é importante a gente perceber que, sabe, irmãos, nós não somos, você, eu, nós não somos uma escolha do homem. Você é uma escolha de Deus. E uma vez que você é uma escolha de Deus, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, você precisa assumir uma identidade correta na sua vida. A mulher precisa, né, assumir uma identidade. Por quê? Porque por mais que talvez você tenha vivido coisas negativas, e talvez você tenha, né, tudo para viver uma vida negativa, essa mulher aqui também tinha tudo para viver uma vida negativa. Mas a partir do momento que ela assumiu a sua identidade, de que agora eu moro, eu tenho uma posição, eu tenho um lugar, eu fui escolhida pelo rei, ela mudou o seu modo de pensar, ela mudou o seu modo de falar, ela mudou o seu modo de vestir, de comer, de se comportar, ela mudou os seus hábitos, ela mudou suas palavras. Talvez ela teve que ter um processo muito intenso na sua vida, mas a partir do momento que ela reconheceu o lugar em que Deus proporcionou para ela estar, ela também se dispôs a mudar aquilo que era necessário ser mudado na sua vida. Esther não ficou reclamando do seu passado. Você não vê Esther oprimida, você não vê Esther angustiada, você não vê Esther reclamando da vida, você não vê Esther buscando meios fora de um padrão, né, bíblico, de um padrão em Deus, para ser essa mulher que foi escolhida por Deus para viver o propósito de Deus. Não, você não vê, você vê uma mulher muito equilibrada, muito madura. Você vê uma mulher cheia de fé, você vê uma mulher posicionada, você vê uma mulher corajosa, você vê uma mulher cheia de vida, você vê uma mulher cheia da graça do Senhor, cumprindo o seu propósito de vida. Então deixa eu dizer uma coisa, não importa o que talvez você tenha vivido no passado, não importa as circunstâncias do passado, Deus está te chamando para viver uma realidade maior. Deus está te chamando para viver momentos maior. Deus está te chamando para viver uma realidade maior. Deus está te chamando para ser filha do rei, vivendo uma realidade de reinar com Cristo, de viver a realidade de um evangelho que verdadeiramente expressa a glória de Deus, expressa a presença de Deus, expressa o amor de Deus. Por quê? Porque você não tem que viver presa no seu passado, porque o seu passado foi sepultado na cruz do Calvário. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, as marcas negativas ficaram para trás. Deus fez tudo novo na sua vida. Essa é a realidade, não há uma outra realidade. Talvez você sabe, o mundo ele impõe sobre a humanidade uma tentativa de nos afastar de Deus e fazer com que a gente viva uma vida muito aprisionada nos contextos da vida. Quando tudo está dando certo, talvez a gente entenda que agora está certo, mas não é assim. Deus está nos chamando, Deus está te chamando para viver uma vida na presença do Rei. Deus está te chamando para desfrutar do pão vivo que desceu do céu. Deus está te chamando para desfrutar da água que pode saciar a sua sede. Deus está te chamando para desfrutar de uma unção que pode trazer cura, restauração, transformação, trazer vida e te levar para mais perto dos pés de Jesus, aonde é o seu lugar de viver, para receber a essência do amor de Jesus, que vai transformar todas as coisas na sua vida. Muitas vezes as pessoas que estão presas no seu passado, porque ainda não entenderam que há um lugar, onde há um lugar de refrigério. Você sabe, o sol nasce todos os dias, mas aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, ele tem sombra em todo o tempo para a sua vida. Talvez há momentos que podem ser momentos difíceis, que te arremetem ao seu passado, que te arremete a coisas que podem levar você até questionar: cadê o Senhor? Mas o Senhor nunca poderia estar tão perto de você como Ele está agora. Ele está atento à sua necessidade, Ele está atento à sua carência, Ele está atento ao anseio do seu coração, Ele está atento às suas expectativas. O Senhor só quer que nós aprendamos a verdadeiramente assumir a posição de ser vocês filhas do Senhor, que pode se achegar a Ele todo o tempo, porque você é amada pelo Senhor.
Deus não olha para o seu passado para mudar o seu presente. Deus não olha para o seu passado para escrever a história do seu futuro. Quando Deus vai mudar a sua história de vida, Deus está sempre olhando para a cruz. Deus está sempre olhando para aquilo que Jesus fez por você. Jesus mudou a sua história na cruz do Calvário. Jesus mudou a sua realidade na cruz do Calvário. Você não tem que viver mais debaixo de circunstâncias que te prendem, mas você só tem que ter consciência: eu sou filha. Agora você não é só filha. Essa identidade, ela é importante porque Esther compreendeu. E eu vejo cada mulher de Deus que a gente olha na palavra, elas também compreenderam uma verdade: eu não sou só filha, mas eu também sou filha muito amada. Você é muito amada pelo Senhor. Sabe quando Deus vai tratar com a mulher, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, você vai ver que há um carinho de Deus com a mulher, porque você é muito amada pelo Senhor. Você é agraciada, você é escolhida de Deus. Sem você o Salvador não viria, sem você o propósito não se cumpriria. O homem era vazio, sozinho, mas houve um dia que Deus criou a mulher, porque Deus tem um plano para a sua vida. Você só precisa aprender a viver todos os dias. Não importa o que eu já vivi, eu sei que eu sou amada pelo Senhor. Diga para esse irmão que está do seu lado, diga: eu sou muito amada por Jesus. Sou muito amada pelo meu Pai. Sabe, irmãos, quanto mais nós entendemos isso, queridos, quanto mais nós entendemos essa verdade, mais nós vamos desfrutar da graça e do favor de Deus. Nós vamos entender que esse relacionamento com Jesus é muito maior do que nós entendemos. Porque na verdade Jesus, Ele nos propõe, Deus, o Pai nos propõe esse relacionamento de intimidade. Então você não tem que fugir da presença dEle. Cada vez mais você tem que estar na presença dEle, porque quanto mais você está na presença dEle, mais Ele vai te transformando numa mulher completamente restaurada em todas as áreas da sua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 3 verso 18, Paulo diz: e todos nós com o rosto desvendado somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Você está sendo transformada pelo Espírito Santo, pela contemplação. Quanto mais você está na presença, quanto mais você anda na presença, quanto mais você desfruta, quanto mais você mergulha nele, quanto mais você mergulha no Senhor, mais você vai sendo transformada na própria imagem do Senhor Jesus. Quantos creem, diga aleluia. Sabe, você nasceu para viver uma vida intensa na presença de Deus, desfrutar do Senhor. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor. Você não precisa ter dúvida. Houve um dia que você foi órfão, houve um dia que nós fomos órfãos, mas a Bíblia diz que houve também um dia que Ele nos atraiu e agora somos filhos. Você é filha. Oi, irmãs. Sabe, eu vejo que muitas vezes, quantos de nós talvez, de um aspecto geral, tivemos problemas com pais? Quantas mulheres tiveram problema com seus pais? Pais grossos, estúpidos, sem educação, violentos, agressivos, abusivos. E aí agora tem que ter um relacionamento com Deus. E aí muitas vezes quando você ouve falar Deus é Pai, há uma dificuldade nesse relacionamento, porque nós arremetemos a imagem do Pai, ao Pai que tivemos. Mas eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz no livro de Mateus: se você pedir um pão para o seu pai, porventura Ele te daria uma pedra. E aí Jesus diz: se Ele que é mau não te daria uma pedra, tampouco seu Pai espiritual te daria. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele é o seu Abba, Ele é o seu papai, e você pode se ver como filha amada do Senhor Jesus. Aleluia. Segunda coisa, a Bíblia diz que essa mulher, ela era uma escrava. Gálatas capítulo 4 verso 7, a Bíblia diz também que nós éramos escravos, mas agora o Senhor, Ele te tirou da posição de escravidão, e agora Ele fez de você uma filha, que tem direito a todas as promessas de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão e co-herdeiros com Cristo. Há uma promessa de que você é herdeira, há uma promessa de que você vai viver o melhor nessa terra, há uma promessa que você pode desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Há uma promessa clara, não é só uma promessa, mas é uma realidade, que você foi transportada do império das trevas para um reino de luz. Agora você é herdeira.
não é mais talvez com essa mentalidade do passado, com essa identidade do passado, de que talvez eu era uma escrava. Não, não sou. De que você era uma órfã. Não, não sou. De que você era derrotada. Não, não é. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é herdeiro em Cristo Jesus. Você foi transportada do império das trevas para um reino de luz. Você pode andar desfrutando daquilo que Jesus já fez. E sabe, queridas, Jesus não vai fazer, Ele já fez por você. É só uma questão de apropriação. Há uma diferença entre crença e fé. As pessoas tendem muitas vezes a ter uma crença. Elas creem, muitas vezes, ela tem uma crença, muitas vezes em coisas absurdas que elas pensam que vai acontecer. Mas há uma realidade, a realidade da fé. E fé não é você crer no que vai acontecer. Fé é você crer no que já aconteceu. Você não vai ser abençoada, sua casa não vai ser abençoada, seus filhos não vão ser abençoados, você não vai talvez ter um relacionamento abençoado. Não, você já foi abençoada, sua casa já foi abençoada, sua vida já foi abençoada, seus filhos já foi abençoada, sua juventude já é abençoada, sua adolescência já é abençoada, todas as áreas da sua vida, você já é abençoada. Não é um futuro, mas é um presente daquilo que Jesus já fez. Olha para sua irmã, diga: você já é abençoada. Diga para ela: não tenha dúvida de nada. Romanos capítulo 8, verso 15, a Bíblia diz que você recebeu a adoção de filha. Você é filha, e agora você pode chamar Deus de papaizinho. Aleluia. Consegue chamar Deus de papaizinho? Quantos conseguem? Diga amém nessa tarde. Você sabe, há muitas mulheres que têm dificuldade. Quando fala chama Deus de pai, elas têm dificuldade, porque na verdade não tiveram um relacionamento muito saudável. Mas há outras que compreenderam: eu posso chamar Ele de papaizinho, eu sou a princesa do Senhor, eu fui escolhida por Ele. Terceiro, a Bíblia mostra que Esther, ela decidiu se alimentar da verdade. Não vou ler todos os textos, depois você pode ler, está no capítulo 2, capítulo 4, 5 e capítulo 9, tudo que eu estou falando para você. Mas a Bíblia diz que ela decidiu alimentar-se da verdade. E eu vou te dizer uma verdade nessa tarde: haverão alguns momentos que a sua fé vai ser testada. Haverão alguns momentos que você vai ser testada. Dentro desse aspecto que a gente está falando. Muitas vezes o diabo vai dizer para você: vale a pena mesmo andar com Deus? Vale a pena mesmo confiar em Deus? Vale a pena mesmo crer que Deus pode mudar todas as coisas na minha vida, na minha casa? Vale a pena crer que Deus tem um futuro, um relacionamento para mim, para eu ser feliz? Vale a pena crer. Sabe que há momentos, esses dias, eu vi um testemunho de uma mulher que ela cria que Deus ia mudar a história da vida dela. E ela tinha um marido muito ruim, embriagava o tempo inteiro. E um dia Deus trouxe luz ao coração dela, dizendo para ela: olha, creia, você vai ver a restauração do seu marido. E ela então tomou uma decisão, inspirada pelo Espírito. Ela comprou uma Bíblia, comprou uma roupa nova, comprou um sapato novo. E todo domingo, quando ela saía para ir para a igreja, ela saía, arrumava em cima da cama a Bíblia, a roupa, o sapato, passava por ele e dizia: sua roupa e a Bíblia estão em cima da cama te esperando para ir para a igreja. E ele dizia: você é louca, você sabe que eu não quero saber de igreja, você sabe que eu não quero saber de Deus. Mas todos os dias ela fazia isso. Houve um dia que ela estava lá na igreja adorando o Senhor, e de repente chega um homem e encosta ao lado dela. Quando ela abre os olhos, é ele. Quando ela olha para ele, ela fica meio assustada, e ele diz para ela: não teve como resistir o amor de Deus pela minha vida. Você sabe, isso é glória de Deus. Mas você sabe de uma coisa importante? Aquela mulher, ela entendia: há uma palavra, mesmo que a minha fé seja testada, mesmo que a minha vida seja testada, mesmo que haja momentos difíceis, jamais vou desviar do que a palavra de Deus diz a meu respeito. O Senhor diz que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. O Senhor diz que é Ele que sabe os pensamentos que tem de mim, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor diz que os pensamentos dele são pensamentos mais altos do que os meus, e os seus caminhos mais elevados do que os meus. Deus pensa coisas boas a seu respeito.
Você não precisa ter medo, você não precisa ter dúvida. Sabe, a Bíblia diz que Esther, ali existiam várias moças. Elas foram colocadas para se alimentar por 12 meses. E a Bíblia diz que Esther era alimentada de uma outra forma, porque na verdade ela decidiu se alimentar da palavra. Ter uma boa alimentação fará de você uma mulher intencional e fará de você conhecer a palavra da verdade, que vai te sustentar nos momentos difíceis da sua vida. Talvez na dúvida de ser uma jovem, de pensar, será que eu vou casar? Talvez na dúvida de uma adolescente que talvez está vivendo problemas em casa com os pais. Talvez na dúvida de uma mulher casada que tem os problemas dentro de casa com o marido, com filhos. Mas a mulher que resolve se alimentar da palavra, ela sabe que através da palavra ela vai viver o melhor de Deus, porque a palavra de Deus não falha. Se você tem dúvidas, tem medo, volte para a palavra, busque a palavra, confie na palavra. A verdade do Evangelho tem o poder de levar você a uma vida plena e abençoada em tudo aquilo que Deus tem para você. Então não tenha medo, confie no que a Bíblia diz. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz que nós devemos transformar a nossa mente, e transformamos como? Pela palavra. Quanto mais você permite que a palavra entre no seu coração, mais isso vai gerar fé no seu coração, mais vai gerar ousadia no seu coração, mais vai gerar confiança no seu coração. E quando os momentos difíceis vier, você não vai afastar do Senhor, mas você vai aproximar bem perto do Senhor, porque você sabe, só Ele tem as palavras de vida para a sua vida. Quando você não souber o que fazer, não tenha medo, nem tenha dúvida. O Espírito Santo vai falar com você, Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te trazer a verdade. Você não precisa ter angústia no seu coração. Ele cuida das suas filhas. Você é filha amada do Senhor. Terceira coisa, quarto princípio, a Bíblia diz que essa mulher, ela usou as armas certas. Quando há o decreto de que os judeus seriam destruídos, a Bíblia diz que ela tinha uma posição. Ela poderia ter dito, não, eu vou lá com o rei, eu vou falar com o rei, eu vou resolver esse problema, ele vai trazer uma solução, vai ser fácil, simples. Não, a Bíblia diz que ela sai, e ela vai e diz, olha, junta todo mundo, coloca todo mundo de jejum. Nós vamos jejuar 3 dias. Nós vamos buscar a arma espiritual. Nós não vamos buscar armas naturais. Sabe, a vida consiste nisso. Muitas vezes nós lutamos com as armas da nossa própria mão. Muitas vezes nós tentamos edificar com a força do nosso braço. Muitas vezes nós tentamos mudar alguma coisa na nossa capacidade humana de fazer. Essa mulher tinha uma posição, mas ela se abdicou da posição e ela foi buscar a Deus, porque ela foi sensível. Ela não foi natural, ela foi sensível. Ela queria ouvir o Senhor, ela queria ter a direção do Senhor. Ela poderia fazer de uma outra forma, ela poderia usar um outro mecanismo. Talvez por ela ser amada, ela poderia tentar convencer o rei para que aquela situação fosse revertida. Mas ela não buscou meios naturais, ela foi buscar o Senhor. Os momentos mais difíceis da sua vida, não busque mecanismos naturais. Sabe, não busque mecanismos. Sabe, nós precisamos ser intencionais. Você precisa ser intencional em tudo que você faz. Não busca mecanismos naturais que não vão gerar resultados que vão ser transformadores. Costumo dizer que tudo aquilo que nós fazemos debaixo de mecanismos humanos, costumo dizer que isso tem um prazo de validade. Mas quando nós decidimos andar na dependência do Espírito, ouvindo a voz do Senhor, nós vamos compreender todas as coisas e vamos ter palavra correta, direções corretas nos momentos mais difíceis que nós precisamos. Mas pode pensar só no momento difícil? Não, os momentos fáceis também. Você vai estar deitada na cama e o Senhor vai estar falando com você. Você vai estar andando no carro, o Senhor vai estar falando com você. Você vai estar no meio de uma guerra e o Senhor vai estar falando com você. Mas por quê? Porque você decidiu não buscar mecanismos humanos, mas você decidiu, eu vou depender do Senhor para tudo e todas as coisas. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual a tudo ele discerne. Diga, eu sou espiritual. Quinto princípio, quinta chave,
acesse o trono da graça. Lá no livro de Esther, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, a Bíblia diz assim: ora, sucedeu que no terceiro dia, você sabe, Esther foi a única em toda a Bíblia que jejuou 3 dias sem comer e sem beber. Não fala de outros, só dela. E a Bíblia diz: Esther vestiu as suas vestes reais e se pôs de pé no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei. E o rei se assentou sobre o seu trono real, na casa real, diante do portão da casa. E assim foi quando o rei viu a rainha Esther de pé no átrio. E ela obteve favor, diga favor. Diga para a sua irmã, diga favor. Quero profetizar, você vai obter favor de Deus nesses dias no nome de Jesus. Diga, não é porque eu mereço. Diga, porque Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Diga aleluia. A Bíblia diz, e ela obteve favor à sua vista. E o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que estava na sua mão. E assim Esther se aproximou e tocou a extremidade do cetro. Então lhe disse o rei: o que tu desejas, rainha Esther? Qual é a sua petição? Ser-te-á dado até a metade do reino. Aleluia. Percebe? Quando você anda no caminho de Deus, ela poderia, talvez, no primeiro dia que ela ouviu, ela poderia ter dito: vou lá resolver isso. Não, ela foi buscar o Senhor, ela foi para a presença do Senhor, ela foi ter comunhão com Deus, ela foi se relacionar com Deus. E a Bíblia diz que então, agora depois de 3 dias, ela está lá parada, quieta, estrategicamente, sendo intencional, só parada ali quietinha. E aí o rei a vê, e aí o rei fala: o que você está fazendo aqui? Ela não fala nada, e ele simplesmente diz assim: você encontrou meu favor, você vai encontrar favor de Deus nesses dias, você vai ver favor entrar na sua casa, você vai ver favor entrar na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, você vai ver graça de Deus, você vai ver bondade de Deus, você vai ver fidelidade de Deus, porque você decidiu andar na dependência do Senhor, você decidiu esperar em Deus, confiar em Deus, crer em Deus, ter esse coração, né, que submete, que ouve, que obedece, que sabe que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Ah, mas eu ainda não estou ouvindo. Não tem problema. Ah, mas eu não sinto. Não tem problema. Ah, mas eu não consigo ainda. Não tem problema. Não é pelo que você faz, é por aquilo que Ele já fez por você. Você só precisa apropriar do que Jesus já fez por você na cruz. Então acesse o trono, vai diante de Deus, sabe, irmãs, não tem esse sentimento, né, talvez de viver debaixo da condenação do diabo. Romanos capítulo 8, verso 32, 31 em diante, a Bíblia diz que o trabalho do diabo é te condenar. Estou falando você, mas é a mim também, a todos nós. O trabalho dele é te acusar, para quê? Para te separar de Deus, para dizer para você: você é uma pecadora derrotada, nada vai dar certo na sua vida. Como é que você pensa que alguma coisa vai mudar na sua vida? Como é que você pensa que alguma coisa pode dar certo na sua vida? E aí muitas vezes quando você ouve isso, o que você faz? Você retrai, você retrocede. Mas quanto mais você entende que o sangue de Jesus te lava e te purifica de todo pecado, e que você pode entrar na presença dele, lá em Hebreus capítulo 10, verso 19, o escritor diz: entrai por um novo e vivo caminho que Cristo Jesus nos consagrou através do véu que foi rasgado de cima para baixo, para mostrar que isso não é obra de homens, mas para mostrar que o próprio Jesus abriu o caminho para que nós possamos estar na presença do Senhor em todo o tempo. Está fazendo comida, está na presença de Deus. Está na faculdade, está na presença de Deus. Está cuidando da criança, está na presença de Deus. Está ali com o seu marido conversando, está na presença de Deus. Em todo tempo você está conectada com o Senhor. Em todo tempo o Senhor está conectado com você. Você está percebendo o Senhor, você está ouvindo o Senhor, você está sentindo o Senhor, você está tendo clareza do Senhor. O Senhor está falando no seu espírito, você está tendo revelação. Por quê? Porque você acessou o trono da graça. Oh, glória a Deus! Oh, irmãs, quanto mais a gente vive nessa realidade, sabendo que não é por nós, não é uma meritocracia, não é uma questão de justiça própria, porque é meu direito, não, é só porque Ele fez por nós. Ah, eu não tenho que fazer nada? Tem
que você tem que fazer? Você só tem que se achegar diante do trono da graça. Você só tem que dizer para Ele: eu quero essa vida íntima com o Senhor, eu quero esse relacionamento com o Senhor, eu quero viver essa vida de vitória, eu quero viver essa vida de graça, eu quero viver essa vida de favor. Seja bondoso comigo, Pai. E você vai ver Deus agir na sua vida, muitas vezes quando você não está nem esperando, virá favor de Deus sobre a sua vida. Quantos creem? Diga aleluia. Última coisa que a Bíblia diz: assuma a sua posição de autoridade. Sabe, existe uma posição espiritual. Essa posição ela é importante porque faz com que a gente viva numa nova perspectiva. Quando você entende a autoridade que você tem no Senhor, você vai entender que você pode viver uma vida melhor e maior do que tudo que você está vivendo. Quando a gente compreende, lá em Marcos capítulo 16, Jesus diz assim: a gente muitas vezes pode pensar, as pessoas podem pensar que essa é uma palavra só para homens. Não, mas é uma palavra para todos nós que somos filhos. Jesus diz: vocês pegarão em serpentes, tocarão em escorpiões, se alguma coisa mortífera beberem não vão morrer. Vocês vão orar com os enfermos e eles serão curados. Vocês vão orar com mortos e eles vão ressuscitar. E aí Jesus diz assim: porque a mesma autoridade que está sobre a minha vida, eu transfiro para você. Há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. E não é um aspecto talvez de gritar, de falar alto, né, de gesticular. Não, é só uma questão posicional. Deus te deu autoridade. Autoridade para se desvencilhar de tudo aquilo que te aprisiona. Autoridade para se desvencilhar de tudo aquilo que te limita. Autoridade para se desvencilhar de tudo aquilo que fala que você não é capaz. Deus te deu autoridade para fazer com que você viva uma vida plena e abençoada na terra. Uma vida de relacionamento, uma vida de profundidade, de intensidade, aonde você vai viver cada dia muito mais próximo do Senhor, porque nada será impedimento para você viver isso todos os dias. Você sabe, o céu, diga assim, o céu é reativo à terra. Você sempre vai ver isso. O céu, ele reage à terra. Lá em Apocalipse, eu quero ler esse texto com você. Apocalipse capítulo 5, verso 8. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 5, verso 8. A palavra do Senhor, ela diz algo muito interessante aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eu quero te mostrar que o céu é reativo à terra. A Bíblia diz: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos que se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Diga incenso. Que são incenso? A Bíblia diz de incenso, que são as orações dos santos. Orações de quem? Dos santos. Quem é santo aqui, diga aleluia. Então presta atenção, eu quero te mostrar que você tem uma autoridade para viver uma vida vitoriosa na terra, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de comunhão com o Senhor, podendo andar com Ele, viver com Ele, perceber a presença dEle. A Bíblia diz que há uma taça no céu de ouro, e essa taça está cheia das orações dos santos. Diga, minha oração está lá no céu. Olha para sua irmã e diga: não pare de orar, não pare de buscar o Senhor, não pare de ter comunhão com Deus. Diga para sua irmã: suas orações estão subindo aos céus. Só que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, abra sua Bíblia aí também, está pertinho. Apocalipse capítulo 8, verso 3. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim, verso 3, olha o que a palavra do Senhor diz. Apocalipse capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações dos santos, de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça do incenso, com as orações dos santos. Irmãs, olha isso.
Capítulo 5, a Bíblia diz que as suas orações sobem aos céus. Capítulo 8, a Bíblia diz que as suas orações estão lá no céu, dentro de uma taça de ouro. Diga: Deus não coloca minhas orações em qualquer lugar. Deus não está esquecido das suas orações. Suas orações estão numa taça de ouro lá no céu. Aí a Bíblia diz que agora Deus lá no céu, Ele coloca um incenso que tem lá no céu. Nem eu sei que incenso é esse, só o Senhor sabe. E aí a Bíblia diz mais ou menos que Deus mistura. E aí o verso 4 diz assim: e da mão do anjo subiu à presença de Deus uma fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Olha, eu quero encerrar dizendo isso para você. São 4 aspectos das suas orações. Por isso eu quero te mostrar que você tem autoridade. Quanto mais você anda com Deus, caminha com Deus, tem esse relacionamento com Deus, mais você vai crescendo em autoridade. Você já tem autoridade, mas o relacionamento leva você a crescer em autoridade. Aí agora a Bíblia diz que as orações chegaram ao céu. Deus misturou, lá no incensário do céu, Deus misturou algo do trono. E agora Deus vai devolver essas orações para a terra. Como que Ele devolve? Você lembra como nós lemos? Primeiro, Ele devolve como vozes. Vozes porque, escuta, Deus vai falar com você. Quando você ora, Deus vai falar com você. Você não vai ficar sem resposta. Você não vai ficar sem direção. O Espírito Santo vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai perceber direções claras de Deus. Não precisa ter medo. É minha adolescência, juventude, infância. Não precisa ter medo. Deus vai te dar direções claras. Mas a Bíblia diz também que vem como terremotos. Terremoto fala de quê, irmãos? Terremoto fala de abalar estruturas espirituais. Quando as suas orações são devolvidas de volta para a terra, porque o céu é reativo à terra. Quando Deus devolve suas orações para a terra, vai haver um abalo nas estruturas que têm tentado resistir à sua vida espiritual. Vai haver um abalo espiritual em coisas que têm tentado resistir à sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, seus sonhos, seus planos, seus projetos de vida. Nada que é do inferno ficará de pé. Tudo vai se abalar no nome de Jesus. Mas há uma terceira coisa que o texto diz. O texto diz que também há trovões. Trovões fala, irmãos, não do mundo natural. Terremoto fala aqui do que é terreno, mas trovões fala do que é espiritual. Trovões fala do que há no céu. E você sabe que toda batalha, primeiro ela acontece no mundo espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você: tem anjos batalhando por você no mundo espiritual. Há uma batalha sendo travada no mundo espiritual. Você não está sozinha. Deus já enviou os anjos, Deus já enviou guerreiros, Deus já enviou a sua vitória. Nada poderá impedir aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesses dias, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dá glória a Deus, se aproprie dessa verdade. Nada poderá te resistir. Deus é contigo. Aleluia. Mas é um quarto e último que ele diz: houve vozes, trovões, terremotos, mas também há relâmpagos. Relâmpagos aponta para um sinal de fogo, para um sinal de unção, para um sinal de presença. Sabe, eu quero dizer para você nesses dias: suas orações sobem ao céu, mas Deus devolve isso sobre a sua vida. Vai vir fogo de Deus sobre a sua vida, vai vir poder de Deus sobre a sua vida, vai vir autoridade de Deus sobre a sua vida, vai vir ousadia de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes você vai olhar para você e você vai dizer: o que aconteceu comigo? Veio relâmpago do céu, veio fogo do céu, foi ateado fogo no seu espírito vai ser incendiado por um fogo do céu. Nada poderá impedir você de viver o propósito de Deus. Por quê? Porque a unção vai ferver dentro de você no nome de Jesus. E sabe o que é poderoso? Escuta, unção é contagiante. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa tarde. Você vai voltar para a sua igreja, você vai voltar para a sua cidade, você vai levar fogo do céu. Você vai chegar lá e vai incendiar a igreja, vai incendiar as mulheres, vai incendiar aquela cidade. Você vai ser um canal de Deus para manifestar o fogo de Deus aonde Deus tem te plantado, no nome
de Jesus. Se você crê, diga amém, diga aleluia. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando a gente lê Esther capítulo 9, você vai ver que aquela mulher teve uma grande vitória, mas ela aprendeu um segredo. Qual o segredo? O segredo da dependência, o segredo de ouvir a voz de Deus, o segredo de não ficar presa no seu passado, o segredo de não viver, sabe, ataques malignos na sua mente e ficar ali, muitas vezes aprisionada em sentimentos do passado. Você é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, Deus fez tudo novo na sua vida.